Vamos iniciar. A partir de agora nós vamos falar sobre família e ministério. Eu e minha esposa vamos falar alguma coisa nesta noite. Eu quero falar sobre ministério relacionado à família, ou a família relacionada ao ministério. E ela vai falar um pouco no complemento. E eu acredito que a porção do alto está aqui, para descer em cada coração desejoso, ardente, para receber dessas verdades. Então, primeiramente, quero agradecer a todos que vieram debaixo de muita chuva, muita vontade, estão aqui. Você vai ser honrado pelo Senhor por essa grande iniciativa. Porque se você veio, você vai receber. Não é em vão a sua atitude estar aqui. E eu digo, como eu disse no princípio, há uma unção muito forte nesse ambiente, para despedaçar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas eu estou dizendo algo que está pairando aqui. Eu não sei como está a sua situação, a sua família, a sua casa, as suas decisões, ou as suas indecisões, mas a unção do alto vai centralizar as coisas nessa noite. Amém? Vai organizar as nossas vidas. Amém? Falando sobre família e ministério, primeiro, o que é a família dentro de um contexto bem amplo? Família é tudo aquilo que está ligado a um bem comum, né? Aquele conjunto de pessoas que se relacionam com intimidades. Família são pessoas que têm valores, culturas. Família é aquilo que é uma instituição que iniciou segundo a vontade de Deus. Não é porque você nasceu em um certo lugar que o outro não nasceu, que você tem privilégios diferentes. Você só nasceu porque Deus permitiu que você nascesse. Você só é família porque Deus permitiu que você fosse família. Porque Ele que começou essa história de família. Por mais que nós possamos gerar filhos e filhos segundo a nossa herança, a nossa família, o nosso sangue, nosso DNA, mas tudo partiu de Adão, o primeiro ser criado pelo Senhor. E Eva também criada pelo Senhor. A partir de lá chegamos aqui. E quando ele fala em Abraão, o patriarca da bênção, o patriarca da fé, o patriarca que é tão mencionado nas escrituras, ele diz, em ti Abraão, em ti homem da fé, em ti você, serão benditas quem? Todas as... Ele não disse que abençoaria algumas famílias na terra, mas ele disse que abençoaria todas as famílias na terra. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho essa bênção que esteve em Abraão e agora está aí na minha vida. Essa bênção que foi até lá, está aqui na minha casa, está no meu lar. Como eu falei, eu não nasci no mesmo lugar que Abraão, Ur dos Caldeus, agora antiga Mesopotâmia. Não, eu nasci no Nordeste brasileiro, mas eu sou segundo a vontade de Deus por causa dessa bênção. E assim é com você. Amém? Então o ministério ele está ligado a um conjunto de serviços que a família faz. Você está aqui? Então o ministério é um conjunto de ações, atitudes, valores empregados na obra do Senhor a partir de uma família que o Senhor criou. Não sei se você sabe, mas ministério não é a mesma coisa de monastério. Monastério é o lugar onde se reúnem alguns religiosos, se retrancam, se distanciam da sociedade, se distanciam dos seus familiares, até que se cumpra a sua liberação. Monastério é um lugar de reclusa, de esconderijo. Um lugar onde todo mundo se comunica através de sons, sinais, sem muito barulho, uma coisa muito estranha. Família não tem acesso, eles não têm acesso à família. Mas nós não estamos falando de monastério, estamos falando de ministério. Monastério se esconde, ministério aparece. Monastério é um comportamento individual. Ministério é para a igreja. Ministério é servir aos outros. Ministério é estar diante de pessoas. Ministério é estar diante de homens e mulheres. Então eu não vou falar de monastério, vou falar de ministério. Não sei se você se anima, mas quando você, como chamado do Senhor, você tem um ministério. Você tem um serviço. Você tem uma obra a realizar. Ah, mas eu não entendo muito sobre essas coisas. Mas talvez você não entenda de tudo. Mas tem coisas que você está fazendo que é segundo aquilo que Deus determinou.
E talvez você não esteja fazendo ainda aquilo que ele pediu. Mas a partir de hoje você vai começar a fazer. Amém ou não? O ministério é servir, é exercer a vontade de Deus. Eu meditando a respeito de família e ministério, eu vou tentar tirar das nossas mentes a cultura errada, até mesmo que foi colocado dentro da igreja evangélica a respeito de família e servir ao Senhor. Porque quando você fala de ministério, você está falando de algo que não é servindo a você, é servindo ao Senhor e aos homens. Amém? Você está aqui? Ministério não é servir a você, é servir aos outros. E pensando a respeito dessas verdades, eu consigo entender pelas escrituras que não é primeiro lugar a família, ou é em primeiro lugar o ministério. Eu sei que você e eu, tanto eu como fomos ensinados que primeiro lugar é a família, mas eu vou te mostrar que não é assim. Que tanto a família como o serviço no Senhor caminham juntos. E você vai ficar tão ligado nessas verdades que você não vai nem saber mais quem é que está em primeiro lugar. Porque quando exerce a vontade de Deus como família, não tem mais como dividir as coisas. Amém ou não? Se você perceber essa história, mas porque Adão foi feito primeiro, depois ele foi servir. Isso aí é uma questão da criação. Não estou ligando a serviço. Quem foi criado primeiro, claro que foi o homem. Depois Deus instituiu deveres ao homem. Mas eu quero que a gente entenda, é que não é isso. Porque existe um exagero na igreja. E esse exagero tem afastado as pessoas do serviço. Porque eu entendo que em primeiro lugar é minha família. Então eu vou no culto quando eu quiser, porque eu tenho que estar sempre na minha casa, no meu lar, administrando as minhas coisas, para depois eu servir ao Senhor. Não é assim. Se nós fazemos isso, nós estamos no extremo de acharmos que a família está em primeiro lugar e esquecemos de exercer aquilo que está ligado à família, que é o serviço à vontade de Deus. Então não existe bem essa questão de família em primeiro lugar. Estão juntos, caminhando juntos. Presta bem atenção num texto que eu vou ler aqui em Josué, bem conhecido das nossas vidas, das nossas leituras. Olha o que diz aqui em Josué capítulo 24. Eu quero até que você abra, para provar que eu não estou falando coisa com coisa. Josué capítulo 24. Josué é depois de Deuteronômio, tá bom? Muito fácil. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio e Josué. Não é isso a ordem? Amém? Josué 24, que é um texto muito famoso, mas ele existe um contexto muito grande, porque Josué disse isso. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei vós, hoje, a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou outros deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa, isso está nos vidros de muitos carros, está nas portas da entrada de muitas casas, não é isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas por que você e sua casa serve ao Senhor? Em qual situação isso é uma verdade? Ou em qual situação isso está acontecendo na sua casa? Josué, para poder dizer isso aqui, ele estava tomando uma posição. Josué realmente, como líder naquele tempo, o povo hebreu, o povo judeu, já havia passado por várias situações difíceis e complicadas. Muitos tinham provado os outros deuses. Muitos estavam se distanciando. Muitos estavam se enfraquecendo nas coisas do Senhor. E ele vem falando aqui, olha, se vos parece mal servir ao Senhor, hoje a quem se vais, aos deuses. Olha o que ele diz. Se parece mal servir ao Senhor, ainda mais esses deuses que tem por aí, que vocês estão falando, os dos amorreus, em que estavam todos em idolatria ou coisa desse tipo. Ele começa a frisar aqui uma situação religiosa, espiritual, pesada no ambiente que ele estava envolvido. Porque ele liderava um grande número de pessoas. E essas pessoas estavam se preocupando com outros valores. Aí ele tomou uma posição como líder da casa dele. Eu e minha casa já temos uma decisão.
Nós vamos servir ao Senhor. Agora quando ele diz, eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa, depois de um tempo, serviremos. Foi isso que ele falou? Eu e minha casa, depois daqui uns anos, serviremos. Eu e minha casa serviremos. Eu e a minha família servirá. Agora, separa o serviço da família aí. Como é que você consegue? Se ele diz que a casa dele está servindo ao Senhor, como é que você vai dividir agora essa parte? Não, primeiro agora a família. Não, família e o serviço. Não tem como separar. Quando você passar a entender isso com verdade, você vai conseguir equilibrar a sua vida no serviço do Senhor. Nós temos cobrado dessa igreja local o serviço. Nós falamos em algumas quintas-feiras sobre o serviço na obra de Deus. Foram 3 ou 4 quintas-feiras só para isso. Trazendo a atenção da igreja para o serviço. Trazendo a atenção das famílias para o serviço. Não foi? Quem estava aqui às quintas-feiras viram essas coisas. Mas não é trazendo a atenção só do serviço. Ou trazendo a atenção só para as famílias. Mas trazendo a atenção das famílias ao serviço. Quando você diz e você pinta a porta da sua casa dizendo que você serve ao Senhor, cadê você na obra do Senhor? Cadê você cadê você na obra do Senhor? E também cadê você na sua casa administrando bem o seu lar? Quando você esquece do seu lar e se atola no serviço, você não está com a casa servindo ao Senhor, você está só servindo ao Senhor. Mas a casa não. E diga-se de passagem que essa ideia falsa de achar que está servindo ao Senhor está sendo aprovada, não está. Nós podemos estar servindo ao Senhor em pecado. Não sei se você vai concordar. Está servindo ao Senhor em pecado. Porque quando você ignora a sua casa, quando você ignora a sua obrigação de lar, você está em pecado, é negligência. Então o que eu quero dizer, você vai trabalhar isso em parceria, a sua família em conjunto. Josué tomou uma decisão de servir ao Senhor. Não servir individualmente, não servir separadamente da família. Então está na hora da igreja começar a operar como família. Cleto e Guilherme falaram muito aqui sobre essas questões de missões, de trabalhos sociais. Mas sempre envolvendo a família deles. Eu e minha família, eu, minha casa, minha filha, faz isso. A família está servindo ao Senhor. Quando alguém começa a falar só da obra que faz, e nos fala a respeito da sua família como base, como estrutura daquilo que ele está fazendo, ele já está no extremo da vida. Ele já está no perigo de cair e dali para pior. Porque não é para separar. É para andar. E pode fazer, você vai pegar. Pega. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. É assim, o capeta fica com raiva quando começa a falar umas coisas. Josué disse: hoje a quem se vai, se aos deuses a quem serviram vossos pais. Ele ainda usa a cultura daqueles que estavam daqueles que ouviram a sua voz. Ah, mas a minha mãe, na minha casa fomos assim. Aí a criatura casa e quer extrair daquilo que era errado do lar e colocar dentro da família dela agora. Aí começam as brigas, começam as discussões, começam as confusões. E ele diz aqui, olha, não sei se vos parece mal servir ao Senhor hoje, a quem se vai, se aos deuses a quem serviram vossos pais. Aí ele disse, para mim não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Independentemente de quem meu pai foi, independentemente de quem minha mãe foi, eu vou servir ao Senhor. Eu não sei se você conhece a história, pelo menos um pouquinho da história de Abraão. Mas Abraão morava numa uma região considerada fértil da época, rica na época, mas idólatra ao extremo. Muitas riquezas tinham ali naquele ambiente. Era um porto de navegação propícia, geograficamente fácil para enriquecer a cidade. Mas existia forte idolatria naquele ambiente. E o pai de Abraão, Terá, o nome dele é Terá, era um idólatra. Totalmente idólatra.
Deus tira Abraão de um ambiente idólatra, de um ambiente de muita riqueza, leva para um deserto, peregrinando até chegar na conclusão daquilo que Deus tem. Mas Deus não permitia que ele estivesse dentro de um ambiente que corrompesse o ministério que ele tinha. Presta bem atenção. O que Deus estava fazendo com Abraão em tirá-lo de lá, é para que o ministério de Abraão, ou a vontade de Deus para Abraão, não fosse corrompido. Tem hora que você tem que sair de certos ambientes. Tem hora que você tem que sair de certos lugares. É por isso que as escrituras muitas vezes falam a respeito a respeito do casal. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma só mulher, e os dois serão uma só carne. Mas por que deixar pai e mãe? Ignorar pai e mãe? Não. Porque a partir dali você vai começar a imprimir aquilo que Deus te ensinou, não mais dos seus pais. Agora é que você tem no seu coração. Ah, mas meu pai fazia aquilo, fazia outra coisa, é errado, idolatria, isso. Olha o que Josué disse: vocês serviram, os vossos pais serviram a outros deuses, mas eu vou servir ao Senhor. Igreja do Senhor, está na hora de sair do ponto que nós estamos seguros, agarrando, achando que é a nossa vida aquilo lá, e começar a partir para outra. Amém? Eu não sei se você é corajoso de tomar essas decisões, de tomar partida rápido, mas é necessário muitas vezes se desligar, se desgrudar de certas coisas. É por isso que a palavra diz que nós devemos nos transformar na renovação da mente, sair de certas situações e renovar para outra. Amém ou não? Agora, se não estamos ligados nessas coisas, mas cada vez mais grudando nessa cultura que o mundo imprime, na cultura que nossos pais têm nos ensinado, que está fora da palavra, mas você, para agradar seu pai e sua mãe, você fica bajulando, aceitando, você está em pecado tanto quanto seus pais. Você está no mesmo nível de pecado que seus pais. Porque aqui, ele diz aqui, Josué, olha, os pais de vocês serviram a todo tipo de deuses. Deus dos amorreus, de toda a terra em que eles habitaram. A quem vocês sirvam? A quem vocês servem? Olha a pergunta de Josué: a quem vocês servem? Aonde você está? A quem você serve? Esta é a pergunta que eu faço para a igreja hoje. Aonde você está? A quem você está servindo? Ou tem só uma placa: serviremos ao Senhor? A quem você está servindo? Que ações representam esse serviço ao Senhor? Uma frase não muda a sua vida. Uma simples frase, por mais que seja bíblica, não vai mudar a sua casa. Atitudes correspondentes. Não são frases bonitas no carro, não são frases bonitas na camisa. É atitudes. São atitudes. Diga atitudes. Tem outro texto que eu quero ler com vocês, está lá em Lucas, capítulo 14. Abra lá rapidamente. Estamos falando sobre equilíbrio entre família e ministério. Essa ideia de que achamos que carregamos, aleluia, que carregamos por muitos anos. Primeiro lugar a família. A obra lá na frente. Vamos ver se isso é verdade. Lucas 14. Grandes multidões, verso 25, o acompanhavam, Jesus, né? E ele, voltando-se, lhes disse, presta atenção aqui: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e ainda até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém ou não? Você entendeu o que Jesus falou? Grandes multidões seguiam a ele. Muita gente. Aí ele disse, só que Jesus era esperto. Qual desses aí está para se representar diante de uma obra?
Até que ponto eles estão negando a si mesmo? Até que ponto eles estão ligados nisso que eles estão fazendo? É tão provável que nós achamos que a família é em primeiro lugar. E por que ele diz aqui? Se você não aborrecer sua mãe, se você não aborrecer seu pai, se você não aborrecer suas irmãs, e não vier após mim, não é em primeiro lugar a família? Pois ele mandou agora aqui dizer o quê? Não é em primeiro lugar a família, é família e ministério juntos. Não é só família em primeiro lugar. Não há como separar, gente. Quando você separa é porque você busca os seus próprios interesses. E a Bíblia diz lá em Coríntios 13 que o amor não busca os seus próprios interesses. Se há interesses próprios na igreja, não é amor. E a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. E se o justo viverá pela fé, então ele não está vivendo por fé nenhuma, porque não tem amor. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. E a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. E a fé opera pelo amor. É ou não é? Então, se nós não estamos ligados nas verdades do Senhor, negando coisas do lar, que impedem, ele está falando aqui, Jesus, de coisas que está impedindo o relacionamento com Deus. Ele está falando de pessoas que têm a família como uma grande estátua de idolatria. Eu não sei se acontece em algumas casas por aqui, mas tem gente idolatrando mais a família do que o Senhor. Idolatrando muito mais a sua mãe do que o Senhor. Idolatrando muito mais o pai do que o Senhor. E aí Jesus, conhecendo os corações, ele diz, se você não aborrecer sua mãe, seu pai, sua irmã, todo mundo, não é meu discípulo. Está só na multidão, só está fazendo em volume. Só está enchendo a casa, só está enchendo a igreja. Mas discípulo não é. Eu não sei como está esse comportamento para nós. Eu não sei como é que você está lidando com isso no seu dia a dia. Mas para tomar a cruz e vir após ele e se tornar discípulo tem que fazer muita coisa. Tem que mudar muita atitude. Amém? Tem que mudar muitos conceitos errados. Amém, igreja? Não dá para eu tomar uma decisão na minha casa, por mais que eu seja o cabeça, isoladamente, batendo o martelo, dando murro na mesa, quem manda aqui sou eu. Não é assim. Quebrando a mão na mesa, dando murro, dizendo que para provar que é o macho da casa. É você e sua casa que serve ao Senhor, não é só você não. Quem é você na sua casa? É você, sua mulher, seus filhos, seus irmãos. Você tem uma família. Então não dá para tomar uma decisão dentro de uma coisa do Senhor, achando que está cheio de verdade. Chame a família para perto. Mas a minha família é totalmente contrária. Então agora chegou a hora de você cumprir o que Jesus disse. Aborreça pai, mãe, irmão, e agora siga o Senhor. Porque aqui, nesse âmbito, nesse ambiente, não é só multidão. Não é só multidão. Não seja uma multidão, meu irmão. Amém. Não seja uma multidão. Não tenha esse comportamento só de encher o lugar. Atitudes que correspondem a essa verdade é você estar com a sua casa unida ao Senhor. É ou não é? Olha o que diz Mateus 6,24. Não precisa abrir. Jesus Cristo também ensinou que ninguém pode servir a dois senhores. Por que não pode servir a dois senhores? Porque há de aborrecer um e agradar o outro. Ou você agrada um e aborrece o outro. Então não é dois senhores, é um Senhor. O Senhor é o Deus da nossa casa. O meu Deus é o Deus do meu lar. O Deus que nós servimos, ele deve ser o Deus da sua casa. Amém? Se tem um Deus na sua casa, então não há dois senhores. E nem nós, como homens da casa, não somos os senhores. Ele é o nosso Senhor. Amém. Por mais que na ordem é Jesus o cabeça da igreja e Deus o cabeça de Cristo. Mas é assim, Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça da igreja e o homem a cabeça da mulher. Não é assim? Mas mesmo que essa ordem seja para a submissão e a autoridade, isso não nos faz maiores do que Deus, e nem maiores do que as nossas tradições, nem maiores do que das nossas culturas, daquilo que carregamos.
Então deixe Deus ser o Senhor da sua casa. Como Josué disse, serviremos a quem? Ao Senhor. O que é servir? Ministério. Diga, ministério é serviço. Fale. Diga de novo, ministério é serviço. Então quando Josué estava dizendo, eu e minha casa serviremos, ele está dizendo, eu e minha casa estamos no ministério ao Senhor. Eu e minha casa estamos trabalhando pelo Senhor. Eu não estou sozinho nesse barco, a minha mulher está junto, meus filhos estão juntos, a minha casa está junto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero concluir aqui em Lucas, capítulo 2. Aleluia. Deixa eu concluir aqui, Josene vai pegar em seguida. Aleluia. Deus é bom. Olha o que diz Lucas 2, verso 40. Crescia o menino, falando sobre Jesus. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus, ainda criança. 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Eles já tinham caminhado um dia quando notaram a falta de Jesus. 3 dias depois o acharam no templo. 3 dias depois o acharam aonde? Tomando banho de chuva, sem camisa no meio da rua? Jogando pedra nos telhados das casas? Apertando as campainhas e correndo? Eu digo porque aconteceu esses dias lá em casa. Desse tamanho. Se eu pego também, viu? Escutei um barulho, quando eu vi, estava só que chega, parecia uma bala. E estava lá o menino Jesus, há 3 dias longe dos pais, despreocupado, no templo. Os pais já tinham caminhado um dia de viagem. Mais um dia voltando, 2. Ainda passar mais outro dia atrás dele. E aí, vamos continuar, para completar o texto. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo os doutores, interrogando, perguntando a eles, se relacionando, não é isso? Jesus estava entre os grandes líderes inteligentes da cultura, do entendimento espiritual, da lei, ouvindo, perguntando, se relacionando, tendo comunhão, amizade. Olha o que aconteceu. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os seus pais o viram, 48, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Sempre tem que ter uma mãe para babar o filho, né, gente? Tem que ter uma mãe, né, para passar, né? Tem que ter uma mãezinha para fazer alguma coisa, né? Pois o pai dá logo um grito no pé do vidro, bem grande, né? Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhe respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam nada, porém as palavras que ele lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Jesus, depois desses 3 dias, voltou para casa com seus pais, submisso aos seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Meus irmãos, o que eu quis com esse texto, enquanto eu meditava, Deus falou muitas coisas no meu coração. A importância da família, a importância das coisas que nós estamos nos relacionando. Por mais que os pais estavam muito cheios de preocupação, e é verdade, 3 dias sem ver o filho, só tinha 12 anos de idade, mas o filho não estava distraído.
O filho estava à procura de crescimento espiritual. Agora, o que fazia um menino de 12 anos atrás de crescimento espiritual, se não na rua, brincando? Eu acredito que não só porque ele já era o Messias em treinamento, mas a sua casa, o seu lar, o empurrava para essas verdades. O que os seus pais faziam dentro de casa, o que a sua mãe fazia, o que o seu pai dizia, eram espelhos que atraía vontade para ele fazer alguma coisa. Como está esse relacionamento dentro da nossa casa? Os seus filhos têm vontade de ir à igreja? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você diz, vamos nos arrumar, que nós vamos se arrumar porque nós vamos para o culto. Se seu filho diz assim, não quero ir não, porque está alguma coisa errada no seu treinamento com seus filhos. Se a criança bate o pé no chão e ainda diz mais, mas eu não quero ir, é porque a sua situação está pior ainda. Mas quando seu filho diz assim, opa! Glória a Deus, eu quero ir, pai. Quero ir, mamãe. Amém. Vamos rápido. É porque as coisas dentro do seu lar estão bem organizadas. Amém. Isso depende de tudo que você se faz, de tudo que você se relaciona, de como você atrai o ambiente do seu lar. Eu não sei como é que você, até mesmo solteiros, como é que você administra isso dentro da sua casa. Falando dos casados, eu não quero só ligar isso aos casais, mas até os solteiros, homens e mulheres. Como você se relaciona? Como está o seu ambiente? O que você tem construído na sua casa que os seus pais admiram as suas atitudes? Porque aqui Maria, quando encontra Jesus, o que o texto diz? Se admirou. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Olha a aflição que estavam. Quando encontram o menino, ficaram maravilhados. Não é porque encontraram o menino, não. Porque o menino estava no templo. O que é o templo? O que é o lugar daquela época de adoração? Lugar de segurança. Lugar de presença de Deus. Não é isso? O templo não era o lugar da presença de Deus? O templo era um lugar de segurança, de paz, de conselho, de crescimento. Então o menino estava no melhor lugar onde ele poderia estar. O lugar que dava crescimento, o lugar que lhe dava inteligência, o lugar que lhe dava vontade no Senhor, prazer no Senhor. Amém? Amém? Faça isso com você mesmo e com a sua casa. Una a sua vida, o seu lar no ministério. Seja uma testemunha verdadeira e real dentro da sua casa. Eu sei que muitas vezes é difícil ver. Não é que é difícil. Há muitos lares em que ou a mulher ou o homem estão mais envolvidos na obra, ou então quando só um está e o outro não está. Mas continue firmado no Senhor. Com sabedoria, administre a sua casa, para que você não perca lá na frente. E nem ela o perca, nem ele o perca. Nem ele, nem ela. Amém? Equilibre a sua casa. Organize o seu lar. Mas é primeiro lugar a família. Não é. Se você faz isso, é porque tem interesses próprios. É família e ministério. Eu e minha casa servimos. Vocês entenderam o que Josué quis dizer? Ele não separou, gente. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Quando eu me converti, eu lembro que era um ambiente... Você foi um ambiente metido à idolatria lá em casa. Nunca fomos tão idólatras, mas existia aquela cultura idólatra de algumas coisas da tradição. E tradicionalmente era impossível sairmos de dentro daquela situação, porque era o que nós vivíamos e fomos ensinados a vida toda, desde a infância. Já adulto, com outra informação, será que isso é verdade? Será que esse negócio de ser cristão, crente, evangélico, protestante, sei lá, serve mesmo? Você fica com as dúvidas. Mas eu quis experimentar isso para a minha vida. Quando eu tomei essa decisão de servir ao Senhor, a partir dali, a minha família foi maravilhada. Porque é melhor eu no templo, no meio dos doutores, ouvindo e interrogando, do que no meio da rua. É ou não é? Traga prazer para aqueles que estão próximos a você. Faça com que os outros olhem para você e digam assim: que coisa boa, meu filho e minha filha. Que coisa boa, minha família. Todo mundo unido, crescendo juntos, avançando. Amém? Glória a Deus. Você pode inclinar a sua cabeça, vamos orar.
Pai, eu te dou graças em nome de Jesus. Nós te adoramos, Pai, porque sabemos que nossa casa serve ao Senhor. Esta é a verdade. Não as tradições. Não aqueles que nossos pais tanto adoravam, mas a tradição da sua palavra. A cultura da sua palavra dentro da nossa casa. Nossa casa servindo ao Senhor. Não é só o servir e sem a família. Ou só a família sem o serviço. É a minha família com o serviço ao Senhor. Vamos dizer amém? Aleluia. É tão interessante isso, porque durante muito tempo eu ouvi essa frase também. Que primeiro a minha família, depois o ministério. Enquanto ele estava falando, o Senhor me fez lembrar sobre algo. Minha família já é meu ministério. Amém? Não é primeiro a minha família e depois o ministério. A minha família já é meu ministério. Não tem como desassociar. Instruir a Ana Luísa a amar ao Senhor já é meu ministério. Inspirar o meu marido a crer ainda mais já é meu ministério. Ser uma boa cristã para o meu pai, para minha mãe, ser um espelho já é meu ministério. Então não é nesse aspecto, primeiro minha família e depois ministério. Os dois já estão juntos. Mas antes mesmo de entrar nesse assunto, enquanto eu estava ali sentada, o Senhor me revelou e me mostrou algo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a unção encontra você. A unção te acha. O que é a unção? Talvez seja um termo que nem todos estão tão familiarizados. É o Espírito Santo. Ele encontra você, ele acha você. Amém? Não tem como se esconder, não tem como ficar disfarçando algo. Deus vai e acha você. Não para te expor, não para te deixar constrangido, mas para te auxiliar a crescer. Amém? Enquanto José estava ministrando, o Senhor me falou que existem pessoas aqui que ainda é bem esquisito essa questão de fé, de igreja, de Bíblia, de crente. E ele me fez lembrar sobre algo muito interessante. Eu lembro que uma vez eu estava tentando explicar para um aluno no Rema que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. E ele disse: não, mas foram homens que escreveram. E eu fui estudar uma palavra, uma resposta, para que ele não ficasse com aquele entendimento, mesmo já estando estudando a Bíblia. E eu entendi que esse livro, que está ou num celular, ou no smartphone, ou papel mesmo, mas a Bíblia, essa biblioteca, né? Porque a Bíblia é uma biblioteca. Ela foi escrita por 40 autores, num espaço de 1.500 anos, com diferentes culturas, com diferentes níveis sociais, com diferentes níveis. E eles ficaram firmes na mesma linguagem, sem entrar em contradição. Isso só me prova algo: tinha alguém regendo a turma. Isso só me prova algo: tinha alguém inspirando essa turma. Isso só me prova algo: Deus existe. E Deus estava inspirando homens a escrever essa biblioteca para que nós tivéssemos acesso a ensinamentos da família, a igreja, da família a finanças. Então deixa eu te dizer algo. Eu falei tudo isso para poder a unção encontrar você. Deus existe querendo você ou não. Deus te ama querendo você ou não. Deus deseja o teu sucesso querendo você ou não. Mas é bem melhor que você seja parceiro dele. Amém? É bem melhor que você facilite as coisas. É bem melhor que você esteja ao lado do Senhor dizendo: Pai, me ensina. Sabe, queridos, muita gente sabe que eu não sou de comer muita fruta. Não é um bom exemplo, mas eu tenho começado a tentar me esforçar. Mas sabe quantas vezes nós dizemos: ah, eu não gosto disso, mas você provou? Alguém já fez isso com fruta? Com alguma comida? Não, mas eu não gosto. Olha e diz: não, não quero. Mas você provou? A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: prove
e veja, deguste, que o Senhor é bom. Amém? Então essa era a dica do Espírito. Prova, vai lá, tenta conhecer. Mergulha, abre a porta, deixa Deus entrar. Não deixa Deus na área, não deixa Deus na calçada. Diz: Senhor, quero saber se você existe mesmo, se esse negócio é assim mesmo. Está aqui a minha casa, a minha vida, a minha família. Prova! Não se blinda antes de provar. Tem uma frutinha lá em Roraima, bem esquisita. Ela tem umas sementinhas pretinhas e ela é meia roxa. Não sei se vocês conhecem aqui. Por fora ela é toda caraquenta. Parece um ouriço. Eu não sei o nome dessa fruta. Alguém conhece? Pitaia. Pronto. E eu, nessa minha peregrinação de comer ou não fruta, aí foram me apresentar a pitaia. E eu olhei aquele trem. E eu disse: tem certeza, gente? E aí o pastor lá disse assim: Josi, você só vai saber se você provar. E eu provei. E, gente, eu comi pitaia até umas horas. Por quê? Porque eu não me detive na aparência. Eu não prejulguei. Eu não me blindei. Eu não fiquei com preconceito. Eu não fiquei fechando todos os cadeados aqui. Não quero, não quero, não quero. Eu disse: olha, é estranho, mas eu vou provar. E eu te garanto que uma vez provando o Senhor, você não quer largar mais nunca. Quantos aqui compartilham da mesma ideia? Uma vez você conhecendo o Senhor, você não quer largar mais nunca. Amém? Então, voltando agora, fechar a dica, hashtag fica a dica do Espírito. Prove ao Senhor, busque ao Senhor. Amém? Não se feche. Mas falando dessa questão de família, estar em primeiro lugar, ministério depois ou não, eu não consigo desassociar, querido. Eu não posso olhar para Ana Luísa e não entender que ela é meu ministério. Minha filha de 10 anos. Eu tenho a responsabilidade de instruí-la na palavra. Aí esses dias teve outra pessoa que me adotou como mãe. Eu tenho responsabilidade de instruir esse gigante na palavra. Mas quem come do meu pirão, prova do cinturão. Então, queridos, assim como eu tenho a responsabilidade de instruir a Ana Luísa, significa que a minha família é meu ministério. E juntos nós servimos ao Senhor. Agora eu quero que você abra comigo lá, por gentileza, em Lucas, no capítulo 9. Volta lá para Lucas, mas no capítulo 9, no verso 23. Aleluia. Ele ministrou maravilhosamente bem, estava ali, olhando para o meu amado. Eu sou do meu amado. Mas aí ele me deixou agora com uma responsabilidade. Permanecer no mesmo nível, né? Diz o seguinte, verso 23. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tem isso na sua Bíblia? Amém. Dia a dia, ou seja, não é só uma vez. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe, queridos, gravidez é negar a si mesmo. Sim ou não? Porque eu deixo o meu corpo ser morada de uma pessoa durante 9 meses. O que eu como, eu dou para aquela pessoa. Ser esposa é negar a si mesmo, porque vai ter momentos de renúncia. Ser filho é negar-se a si mesmo, porque vai ter momentos de renúncia. Então, independente da filiação, do cargo na família que você tenha, você em algum momento vai ter que se negar. Você em algum momento vai ter que recuar. Você em algum momento vai ter que esperar a hora certa para falar. Você em algum momento vai ter que tomar a cruz. E sabe, muitas vezes nós temos ministrado e temos falado sobre responsabilidade, sobre serviço e sobre todas essas coisas. Mas sabe,
eu quero lembrá-los que existe uma cruz. Amém? A cruz não foi só a de Cristo, não. Ele disse, pegue, tome a sua cruz. O que ele quis dizer com isso? A sua renúncia. As suas escolhas sendo colocadas de lado em função de promover alguém. As suas razões, os seus achômetros, os seus entendimentos sendo colocados de lado em função do todo. Em função da família. Sabe, queridos, eu conheço um casal. E presta bem atenção, se você está aqui, você faz cara de paisagem e sorri, que eu não saberei que é com você. Mas eu conheço um casal que ele trata o carro dele melhor do que a esposa dele. Mas não é o carro que aguenta os defeitos dele. Não é o carro que dorme com ele quando ele está com bafo. Ninguém tem bafo aqui, não? Todo mundo acorda cheiroso, a Jasmine, com hálito de hortelã. Não é o carro dele que cuida dele quando ele está doente. Não é o carro dele que ajuda ele quando no trabalho ele não vai bem. E sabe, querido, você precisa lembrar que renunciar coisas em função da sua esposa é a sua cruz. Mas não uma cruz de lamento, mas uma decisão de amor. Porque a cruz de Cristo foi uma decisão de amor. Amém? Ele não ficou dizendo, eu tenho que ir para a cruz por causa deles. Eu tenho que morrer na cruz por causa... Não, queridos, foi uma decisão de amor. Eu decido ir para a cruz para resgatar eles e que eles tenham o mesmo estilo de vida que eu tenho. Eu decido morrer no lugar deles. Eu decido receber dores e enfermidades, mazelas para que ele seja curado. Eu decido ficar no lugar dele. Essa foi a cruz de Cristo e essa deve ser a nossa cruz enquanto família. Aleluia. Aleluia. Quando eu via Josiane sentindo dores terríveis, muitos momentos, queridos, eu decidi no meu coração, Senhor, eu queria estar no lugar dele. Aleluia. Quando eu vi Maninha num leito de hospital, sem saber nem quem eu era, teve momentos em que se eu pudesse trocar com ela, queridos, isso é o sentido de ser família. E isso é ministério. Isso é estar junto, isso é estar ligado. Negue-se a si mesmo. Então o carro não deve ser mais importante do que aquela esposa. Assim como eu conheço esposas que largam o marido, coitado, vem todo amarrotado para um lugar, vai para o trabalho, se vire. Que eu não posso quebrar as minhas unhas. Sabe, não tem como ser individualista em um contexto de família. Assim como eu vejo filhos, queridos, desrespeitando pais. Sabe que os cabelinhos brancos do irmão Sidney, dá um tchauzinho, irmão Sidney. Esses cabelinhos brancos é motivo de charme, queridos, de avanço, de sabedoria, de crescimento. E foi a coisa mais linda eu ver o filho dele chegando para ele, beijando a cabeça dele, dizendo, papai, eu estou indo para o trabalho. Por quê? Porque irmão Sidney entendeu que família é ministério. E ele tem sido um exemplo para seu filho. Porque eu garanto que se irmão Sidney não fosse um exemplo para o filho dele não teria esse carinho todo. E eu observei isso. Sabe, queridos, tome a sua cruz. E a Bíblia diz, pois quem quiser salvar a sua vida, ou seja, o que eu quero, retendo mais do que é justo. A Bíblia diz, aquele que retém mais do que é justo é por pura perda. Aquilo que você não honra, isso o Espírito tem falado aqui diversas vezes. Aquilo que você não honra, você pode perder. Então honra teus filhos, honra tua esposa, honra teu marido, honra teus pais, honra a tua casa. Mas acima de todas essas honras, honra ao Senhor. Aí entra aquele contexto que ele falou, que vai ter momentos que nós vamos aborrecer pai e mãe. Por quê? Porque vai chocar com o que o meu Senhor disse. E isso não é negociável. Amém, queridos? Se o que o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu melhor amigo, meu patrão está dizendo, fere a minha fé, eu não sou obrigado a fazer.
Em se tratando das esposas, nós devemos servir e honrar os nossos maridos no Senhor. Naquilo que honra ao Senhor. Se um marido quer que a esposa faça negócios ilícitos, ela não tem que honrá-lo nisso. É honrar no Senhor. Então isso entra nesse aspecto que ele falou. Em aborrecer familiares. Não é que nós estamos fazendo uma apologia a ficarmos fechados como igreja, crentes, protestantes, aleluias, religiosos, e não quero saber de família. Não, queridos, é o contrário. É servirmos ao Senhor num nível em que inspire a nossa família. Em que arraste, que traga, e que seja um imã, e que eles digam, eu quero essa fé que a Alessandra tem, eu quero essa fé que Camila tem. Sabe, familiares que vão ligar para você, querido, e vão dizer, ei, você pode orar por mim? Mas eles só farão isso se você tiver decidido em primeiro lugar, renunciar a si mesmo. Eu conheço uma história de uma moça que todos os dias que ela ia para a igreja, ela chegava em casa, ela levava tapa do pai. Ela apanhava do pai. Isso com 19 anos. Por quê? Tradições. Por quê? Porque o pai tinha uma determinada crença e agora ela não era mais dessa crença, então isso era desonra para ele. E ela ia servir ao Senhor, sabendo que quando chegasse em casa ia apanhar. Mas ela decidiu, queridos, fazer o que o Senhor dizia. E ela honrava aquele pai. E teve momentos em que depois de levar um tapa do pai, ela foi fazer café para ele. Isso é ou não renúncia? E sabe o que aconteceu ao longo de alguns dias? O pai dela tratou com aquele pai. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, Deus não está alheio à sua vida. Queridos, Deus está atento ao que você tem feito de renúncia. Deus está atento para honrar você. Deus está atento a promover você. Deus está atento a responder você. Deus está atento em você. Com os olhos fitos em você. Deus não te trouxe para a fé. Deus não te trouxe para estar com Ele e disse, agora me sirva. Não, Ele está com você. Ele está pegando junto com você. E um dia, ela estava chegando do culto, e ele já está virado, possuído de ira. E quando ele foi se aproximando dela, ele ouviu uma voz dizendo assim, ela é minha filha. Aleluia. E ele se ajoelhou e chorou e disse, me ensina a conhecer o teu pai. Então, queridos, ministério não é só estar aqui no microfone. Ministério não é só vir cantar no grupo de louvor. Ministério não é só receber na porta da igreja. Ministério não é só estar em grandes cruzadas. Ministério não é só estar ensinando crianças. Ministério já começa sendo modelo na sua casa. Sabe, querido, seria vergonhoso para mim se Josiane não conseguisse me ouvir ministrar, porque eu estava fazendo um teatro. Aleluia. Glórias. Porque não tem quem conheça mais do que meu esposo. Se aqui fosse um teatro, já entendi a hora. Sabe, queridos, as primeiras pessoas que devem ter prazer de ouvir você é quem está do teu lado. Que conhece você e sabe que mesmo tendo falhas, defeitos, mas tem visto você se esforçando para crescer. Tem visto você se esforçando para amar ao Senhor. Sabe, essa questão que Josiane falou dos filhos não quererem vir para a igreja é reflexo do que escuta em casa. Talvez esses filhos escutam o pai dizendo, eita, a gente tem que ir para a igreja, se arruma aí, mulher. Arruma os meninos. Mas se em casa o pai disse, gente, vamos lá, vamos já para o culto. Certo dia, a vasa de alabastro ungida no azeite, Ana Luísa. Eu estava sentindo dor de cabeça, ela era menorzinha, tinha uns 5 anos. Para você ver a importância que tem ser modelo na casa.
ensinar no caminho. Não é o caminho, é no caminho. Diga no caminho. Não é o caminho, é no caminho. E eu estava com dor de cabeça e eu deitada e ela chegou para mim e disse: mamãe, vamos brincar? E eu disse: amor, eu tô com dor de cabeça, eu não vou brincar agora não. Ela disse: ah, é? Dor de cabeça? Pai do céu, obrigado, porque essa dor de cabeça vai embora agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos brincar? Eu tinha duas opções: honrar a fé da irmã, e mesmo com dores, porque eu tenho ensinado sobre cura, que você tem que ir acima dos sintomas. Ela tem ouvido falar sobre isso. Então tinha duas opções: minar a fé dela ou pegar junto com a fé dela. Estava lá eu brincando de Barbies, muita dor de cabeça, brincando de boneca com ela. Passados alguns minutos, cadê a dor? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: família é seu ministério. Amém, queridos? Não é família e ministério, família é seu ministério. E porque você serve bem nesse ministério, esse ministério é favorecido. Amém? Eu quero chamar o louvor aqui, Joséan. Eles vão ministrar a Santa Ceia. E essa ceia do Senhor, ela representa a família. Amém? Você sabia que vocês são meus irmãos de sangue? Amém? Porque um sangue foi derramado. Então isso aqui é um banquete de família. Isso aqui é uma reunião de família. Amém?